Esse mês nós estamos entrando numa nova série e estamos a nomeando de Por Todo Mundo. É uma série onde nós nos aprofundaremos aqui no que falamos na nossa visão espiritual, no dia da visão aqui, falamos sobre o aperfeiçoamento do alcance. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Amém? E nesse mês nós percorreremos um caminho que nos fará sermos ainda mais gratos pela salvação que herdamos e ainda mais convictos da comissão que recebemos de anunciar as boas novas do reino de Deus. Eu tenho certeza que no final desse mês nós poderemos olhar para nós mesmos diante daquilo que o Senhor gerou no nosso coração e chegarmos ainda mais convictos que essa mensagem transformadora de Jesus não pode parar em nós, não pode parar em mim e em você, amém? Você está pronto para isso? Então quero te convidar a ficar conectado comigo daqui hoje até o final do culto e também estar junto com a gente nos próximos domingos para que a gente possa crescer juntos durante esse mês, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade de recebermos a sua palavra. Eu oro em nome de Jesus pelos solos que são representados, que são representações dos corações aqui nessa noite. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, pela preparação desses corações, pela preparação desses solos. Senhor, eles não serão solos como aqueles solos cheios de rochas, cheios de pedras. Não serão também como aqueles solos onde o diabo passará como uma ave e roubará a semente. Mas eu oro, Pai, para que esses solos sejam como solos adubados, férteis, prontos para receber essa semente que vai gerar fruto, porque a sua palavra diz que ela não volta vazia. E eu oro também, Senhor, para que pelo poder do seu Espírito Santo, o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que recebendo essa palavra, vejamos aquilo que você deseja, enxerguemos aquilo que você deseja, para que assim também possamos caminhar. Essa é a minha oração, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Gente, ontem eu estava no play lá do meu prédio, brincando com a Luma, levando ela para ver as crianças. Ela ama ver as crianças brincando lá. E enquanto eu estava lá, chegou um vizinho com uma criança também. Esse era um homem, ele era avô da criança que ele estava levando para brincar. E começa aquela conversa, né? Tipo, tem duas crianças brincando, comecei a conversar com ele, a gente começou a conversar. Ele começou a me contar um pouco sobre a vida dele. Então, ele me contou uma história que aconteceu dentro da casa da filha dele, que também mora nesse prédio, sobre um incêndio que aconteceu há alguns anos atrás lá. E ele me contou sobre esse incêndio. Eu fiquei bem comovido assim com a história, porque nesse incêndio teve alguém que foi ferido fisicamente, e esse alguém é a criança que estava ali, que naquela época era um bebê de 5 meses. Pela graça de Deus ela foi preservada, ela apenas sofreu, ela carrega marcas, né, na pele daquele dia, mas ela é uma criança perfeita, cheia de saúde, cheia de vigor físico. Glorifico a Deus pela vida dela. E eu só pude ver a graça de Deus em ter preservado a vida dela naquele dia, porque realmente o fogo tomou conta de todo o apartamento. Eles perderam praticamente tudo lá. Deve ter sido um dia muito apavorante. E enquanto eu escutava essa história, eu comecei a me imaginar, sabe, vendo aquela cena ali, me imaginando como seria se talvez eu pudesse fazer alguma coisa, né? Tentando me colocar no lugar daquela família. E o meu desejo era poder ter estado ali naquele dia, né? Para que talvez pudesse ter percebido alguma coisa, ter chamado os bombeiros mais rápido, ou talvez ter ido lá, feito alguma coisa, não sei. Mas esse sentimento de compaixão, ele invadiu o meu coração acerca desse dia. Enquanto eu estava meditando nisso, o Senhor começou a me levar a refletir sobre algumas coisas bem específicas, e eu queria que você refletisse comigo. Se você hoje lidasse com a circunstância de ver um incêndio atingindo a casa do seu vizinho, o que você faria? De verdade, eu queria que você meditasse comigo. Você viu, sentiu o cheiro de fumaça, não sei, percebeu um calor. Você foi o primeiro a perceber ali que está tendo um incêndio na casa do seu vizinho.
Você pode pensar contigo, você não precisa falar para mim, mas eu imagino que talvez você tentaria providenciar água para tentar acabar com esse incêndio. Ou talvez você colocaria uma coberta e tentaria entrar lá para resgatar alguém. Ou talvez você, no mínimo, ligaria para o corpo de bombeiros. Alguma coisa você faria, amém? Ou pelo menos deveria fazer. Está todo mundo comigo até aqui? Você não ia ficar parado olhando para aquela cena ou voltar a dormir como se nada tivesse acontecendo. Enquanto eu estava meditando nisso, o Senhor me levou a lembrar de algo. Tem algum militar aqui do corpo de bombeiros? Eu sei que tem alguns da polícia militar, eu sei que tem a militar, eu sei que tem também médico. Tem algum médico aqui? Tem algum médico aqui? Não, tem médico aqui também. Eu não sei exatamente quais são os códigos que legislam isso que eu vou falar aqui agora, mas eu sei que existe algo, um código, talvez como se fosse um código de conduta, na medicina e no militarismo, que significa você estar à paisana de qualquer situação. Isso significa que, mesmo que você não esteja num horário da sua escala de trabalho, se você verifica alguma situação que é uma situação de necessidade, esse bombeiro, ou esse policial, ou esse médico, ele precisa agir. Amém? Então, se um bombeiro está diante de um incêndio, ou ele está diante de um acidente, ele tem responsabilidade de parar e tentar socorrer a pessoa ou fazer algo. Por quê? Porque ele carrega um conhecimento que pode salvar a vida de alguém. Então não interessa se ele está no horário de trabalho, ele precisa parar. Amém? Quem está comigo até aqui? Agora, o que você pensaria sobre a possível história de um bombeiro que está vendo a casa do seu vizinho pegando fogo e ele não faz nada diante de uma situação dessa? Ou o que você pensaria a respeito de um médico que está vendo uma pessoa tendo uma parada cardiorrespiratória e ele simplesmente olha para essa pessoa e vai embora ou não faz nada? Quem está comigo até aqui? Cruel, não é? Muito cruel. Porque essa pessoa, ela carrega um conhecimento que pode salvar a vida de alguém. E diante de uma situação de necessidade, essa pessoa precisa agir. Independente do que está acontecendo com ela ali naquele momento. Existe uma situação de emergência, de necessidade do lado dela que ela precisa se envolver. Estão comigo até aqui? Enquanto eu estava pensando nisso, o Senhor me questionou: filho, é exatamente dessa forma que você precisa enxergar a urgência da necessidade da pregação do Evangelho. Porque nós temos a capacidade de talvez enxergar a crueldade da ausência da prestação de socorro de alguém que é médico, bombeiro ou policial, por exemplo, sem que nós olhemos para nós mesmos e cheguemos à conclusão de que talvez eu e você sejamos tão cruéis quanto alguém numa situação como essa, quando nos calamos diante de alguém que não conhece Jesus. Eu sei que uma frase de Agostinho, que fez parte lá dos primeiros séculos da igreja, percorre até hoje dizendo: pregue o evangelho, se necessário, com palavras. Eu entendo a razão no meio de tudo isso, porque uma pregação sem ser acompanhada de uma conduta de vida é uma pregação vazia. A nossa vida precisa caminhar de acordo com aquilo que cremos, com aquilo que pregamos. Seria uma hipocrisia pregar uma coisa e viver outra completamente diferente. Se a nossa fé é forte, a nossa postura, ela também vai ser de acordo com as nossas convicções. Contudo, a urgência do Evangelho é como essa história, ou esse paralelo, essa metáfora de alguém, sendo eu e você, diante de um incêndio, onde existem pessoas com necessidade de serem socorridas. E por que não nos indagamos a isso, ou não chegamos a essa conclusão no nosso dia a dia? Ou nós somos tão cruéis quanto alguém que não presta socorro, mesmo tendo a capacidade de salvar a vida de alguém, ou nós não entendemos a urgência do Evangelho. E eu creio nessa segunda possibilidade. E durante esse mês, o Senhor, Ele vai preparar o nosso coração e vai nos impulsionar a viver uma vida de anunciar as boas novas do reino de Deus
como nunca antes. Eu creio que seremos empoderados pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, a nos movermos de uma forma que talvez você nunca pensou, mas eu tenho certeza que se seguirmos os princípios que veremos ao decorrer desse mês, e nessa noite seremos moldados e impulsionados por Ele. Quem aqui está pronto para isso? Quem aqui deseja isso na sua vida? Glória a Deus. Vamos lá. Eu fui atrás de alguns dados e alguns números para que a gente pudesse conversar sobre isso hoje, embasar o assunto da noite. E pesquisas feitas por organizações missionárias afirmam que aproximadamente 3 bilhões de pessoas no mundo hoje ainda não tiveram acesso ao Evangelho. Não é que elas não são crentes e todo o restante é. É que o Evangelho, a mensagem de Jesus, ainda não chegou para elas. E dessas 3 bilhões, 1 bilhão de pessoas não possuem a Bíblia sequer traduzidas para a sua língua nativa. Não possui a Bíblia traduzida para a sua língua nativa. Então, imagine-se sem a Bíblia no seu idioma. Glória a Deus, porque essa palavra chegou até nós, amém? Mas existem 1 bilhão de pessoas que não tem nem como ler essa mensagem aqui. Isso é muita gente, tem muito trabalho pela frente. Eu oro ao Senhor pelos tradutores do Evangelho, que já estão sendo levantados, porque essa palavra chegou até nós um dia, mas eu oro para que o Senhor levante mais tradutores, para que essa mensagem possa chegar com um acesso para esse povo. Mas esse povo hoje está vivendo numa comunidade, num contexto que não tem nem igreja, não tem nem Bíblia e não tem nem crente. Povos não alcançados. As organizações missionárias tratam povos não alcançados como povos que participam desses 3 nãos. Não tem igreja, não tem Bíblia, não tem crente. 1 bilhão de pessoas, é muita gente. E no Brasil, quando a gente traz um pouco mais para perto, a gente eu queria meditar um pouco com você a respeito das etnias. Quando Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 28, verso 18, sobre fazermos discípulos de todas as nações. Ali essa palavra é etnos, que significam pessoas da mesma tribo. É a palavra que dá origem à etnia. E no Brasil existem hoje 309 grupos étnicos, dos quais 29 ainda não ouviram falar de Jesus. Louva a Deus pelo trabalho que está sendo feito lá para o povo sertanejo no sertão. Existem muitos projetos se levantando lá, nos ribeirinhos. Tem pessoas, inclusive aqui da nossa casa, o Barreto esteve envolvido com um projeto de levar o Evangelho para os indígenas. Existem muitos povos que ainda não ouviram falar de Jesus, que eles nunca nem sequer ouviram essa mensagem. Então, é um dado muito alarmante. Quando a gente vem para a nossa realidade paulistana, uma pesquisa do IBGE de 2021 diz que São Paulo tem 12,4 milhões de pessoas. É muita gente. É uma pesquisa recente. Esse dado, com certeza, é muito, muito próximo do que de fato é a realidade. E é muita gente aqui em São Paulo. E uma mesma pesquisa recente, uma mesma pesquisa feita pelo IBGE, também recente, diz que desses 12,4 milhões, nós podemos fazer essa associação, 2,4 milhões são cristãos evangélicos. Ou seja, 2,4 milhões, essa mensagem que chegou até você, chegou até essas pessoas. Agora, quando a gente faz um paralelo com a quantidade de gente, existem 10 milhões de pessoas na cidade que você mora hoje, que não creem em Jesus como o Salvador do mundo. Isso significa que o destino eterno dela é a morte eterna. Já que eu e você cremos que estávamos mortos sem Cristo Jesus, por causa do pecado herdado de Adão, nós precisamos fazer esse paralelo e entender que tem muita gente aqui, na sua cidade, que não crê na mensagem que você crê. E a nossa responsabilidade não é convencer alguém de nada, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas como crerão se não houver quem pregue? Eu espero que esses números estejam mexendo um pouco com você, porque eu estou falando da nossa cidade. Não estou falando da Coreia do Sul, não estou falando da China, estou falando de países árabes, estou falando de São Paulo. E é importante a gente falar sobre isso, porque se a gente se aliena desses dados alarmantes,
se a gente não está encontrando essas pessoas no nosso dia, a gente está caminhando de uma forma muito errada. Se a gente não está tendo contato ou não está reconhecendo que ao nosso redor tem esse tipo de gente que está indo para a morte eterna por causa de uma condenação do pecado, nós precisamos olhar para nós mesmos e pensar aqui, cara, tem alguma coisa errada com a forma como eu estou caminhando. Eu preciso abrir os meus olhos para enxergar aquilo que Jesus está enxergando, para se mover como Jesus se moveria nessa situação, amém? Então eu quero te convidar para refletir comigo numa passagem muito conhecida da palavra e que eu gosto muito, para que a gente possa aprender com o autor da própria mensagem a forma como devemos caminhar aqui. Abra sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 4, verso 4. João 4, 4. Esse vai ser o nosso texto base, onde percorreremos aqui para aprender alguns princípios nessa noite. Vocês estão muito quietos hoje, é concentração? Vocês estão com muito sono? Se tiver com sono pode ficar de pé, ali no fundo fica à vontade, de verdade mesmo. Você ficar recebendo e se movimentando, acho que vai facilitar você controlar o seu corpo aí, a não dormir, amém? Mas eu acho que vocês estão só concentrados, só estou dando essa possibilidade de você ficar à vontade, você pode passear aqui, ali no fundo, ó, fica à vontade. Vamos lá, quem chegou lá em João 4,4? Glória a Deus. Lá diz assim, quero só contextualizar, Jesus, ele estava com os seus discípulos, e ele estava em uma viagem da Judeia para a Galileia, ok? Jesus estava na Judeia ali, no sul do território israelense. Ele precisava fazer uma viagem para uma parte mais no centro-norte de Israel. Então ele precisava percorrer um caminho, e a palavra diz o seguinte, João 4,4, no caminho ele teve que passar por Samaria. Repara nisso comigo, Jesus teve que passar por Samaria. Repita comigo, teve que passar por Samaria. Guarda essa informação que ela é importante para a gente refletir depois. Verso 5, chegou ao povoado samaritano de Sicar. Repita comigo, Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Verso 6, o poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço. Repita comigo, poço. Por volta do meio-dia. Repita comigo, meio-dia. Vai fixando essas informações na sua mente aí, que a gente vai voltar nelas. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Verso 9, a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Verso 11, mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Verso 13, Jesus respondeu, quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e dá vida eterna. Nós tomaremos esse texto aqui para passear em alguns pontos específicos, mas eu quero parar aqui com você para que a gente possa meditar num princípio importante que Jesus nos ensina aqui. E para isso eu quero contextualizar um pouco para você o fato de Jesus estar em Samaria. Vamos lá, como eu havia dito, Jesus ele precisava ir da Judeia para a Galileia, ele estava junto com os seus discípulos. Só que tem uma questão, no meio do caminho, literalmente no meio, entre a Judeia e a Galileia, existe uma região chamada Samaria. Naquela região vivia o povo samaritano, que era um povo que se originou da mescla entre o povo de Israel e pessoas de outras nações, outras crenças, outros povos. Havia uma mistura ali. Então esse povo judeu
considerava, naquele contexto ali, aquele povo um povo impuro, porque a originalidade não tinha sido preservada do seu povo. Então, por causa dessa mistura, existia uma distância religiosa, étnica, racial, cultural, dentro daquele contexto, tudo bem? Então, um judeu que precisava ir da Judéia para Galileia, desviava o percurso para não precisar passar por Samaria. Existiam duas rotas muito comuns ali naquela época. A primeira delas era uma rota pelo Vale do Rio Jordão. Era uma região muito montanhosa. Se eles fossem passar em linha reta, né, da Judéia para Galileia, e como eles também já não queriam passar por Samaria, eles desviavam essa rota caminhando pelo Vale do Rio Jordão. O vale, né, o rio passava entre as montanhas, então naquele vale o povo ia beirando a margem, passava pelo lado de Samaria, mas não entrava, e chegava na região da Galileia, ok? Estão comigo até aqui? Existia uma outra rota também que era beirando o mar da Galileia, essa rota ia pelo oeste. Só que a palavra, ela não guarda apenas esse contexto geográfico dali. Existe uma outra questão muito preciosa que está guardada aí, né, nas entrelinhas desse texto aqui. A palavra diz que Jesus teve que passar por Samaria. E ele não só vai a Samaria, mas ele vai a um local em Samaria chamado Sicar, que significa bêbado. Essa palavra, ela carrega a característica do povo que vivia ali. Ou seja, era um povo marginalizado dentro da sociedade atual deles ali, dentro daquele contexto samaritano. Aquele povo já era um povo que vivia às margens da sociedade, tudo bem? Então Jesus não só vai a Samaria, como ele vai para Sicar. E quando ele chega em Sicar, ele vai num poço. Iam buscar água no poço naquele contexto, quem não tinha água em casa, então ali o poço representa mais um contexto de exclusão. Jesus não apenas vai no poço, como ele vai no poço meio-dia, um horário incomum para alguém que ia buscar água, porque é o horário que o sol está mais quente. Ou as pessoas iam buscar água pela manhã, ou mais no final do dia. Jesus vai ao poço meio-dia, ou seja, um horário muito improvável. E Jesus vai naquele poço, e ele encontra uma mulher. Você já reparou quantas barreiras existiam para que Jesus já estivesse no poço? Em Samaria, não somente em Samaria, mas em Sicar, meio-dia. Só que Jesus encontra uma mulher. Então, além de todas essas barreiras, um homem judeu conversar com uma mulher samaritana era algo inimaginável. Jesus vai e encontra essa mulher. E a partir daqui, eu quero relembrar aqui com você, mediante essa palavra que nós estamos lendo aqui, essa história, quantas vezes, né, Jesus ele vai ali de uma forma muito intencional. Jesus vai ali com uma intencionalidade muito grande. Quando a gente olha para todas essas barreiras que separariam Jesus daquele poço, daquele horário, daquela mulher, a gente percebe o quão intencional ele for em estar ali. Tanto o local, quanto o horário, quanto a mulher foram alvos da intencionalidade de Jesus. E quantas vezes, eu quero meditar no nosso dia a dia, quantas vezes eu e você, assim como os judeus, nós desviamos as nossas rotas no nosso dia a dia por causa das nossas diferenças. Quantas vezes nós usamos as nossas diferenças como desculpa para que a gente se mantenha numa zona de conforto sem ter que se encontrar alguém que eu e você não gostaríamos, mas que deveríamos. Não necessariamente gostar, mas amar pela palavra do Senhor e ter a intencionalidade de ter um encontro com alguém. Quantas vezes nós fingimos que não vemos, fingimos que não ouvimos, atravessamos a rua para não passar por um lugar e ter que encontrar com alguém que vai nos fazer sair da zona de conforto, ou ter que encontrar com alguém que caminha de uma forma muito diferente que a gente, ou tem gostos diferentes, ou tem uma realidade socioeconômica, social diferente. Quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia? É mais fácil para a gente ficar na nossa zona de conforto. Só que quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê a forma como ele caminha para encontrar essa mulher, porque a palavra diz que ele teve que passar por Samaria.
O provável não era Jesus passar por lá, mas ele foi intencional nisso. E ele está ensinando para mim e para você aqui um princípio muito importante. Se você está anotando, anota isso. Número 1, não há distância para intencionalidade. Não há distância para quem é intencional, meu irmão. Quando você começou a namorar alguém, você foi muito intencional e não achou o cinema muito longe ou um restaurante muito longe para encontrar com essa pessoa. Por quê? Você tinha um interesse nessa relação, você tinha um interesse nesse relacionamento. Quanto mais eu e você que carregamos um interesse de Jesus por uma vida eterna, deveríamos também nos posicionar com intencionalidade para que pessoas sejam alcançadas para Ele. Ou nós cremos nessa palavra, ou não cremos. E se não nos movemos de acordo com ela, talvez nem creiamos tanto assim. Então que o Senhor molde essa convicção no nosso coração acerca da mensagem de Jesus, porque isso precisa impactar o nosso dia a dia. Quando a gente olha para Jesus, a gente não vai ver somente Jesus indo no poço de Sicar, em Samaria, meio-dia, para encontrar uma mulher. A gente vai ver Jesus indo no barco encontrar Pedro e André. A gente vai ver também da mesma forma encontrando João e Tiago. A gente vai ver Jesus indo lá na coletoria encontrar Mateus. A gente vai ver Jesus indo lá se sentar com Nicodemos na casa dele, um judeu religioso da época. A gente vê Jesus se sentando com mais diversos tipos de pessoas, com mais diversos tipos de gente, para poder levar a mensagem das boas novas do reino de Deus. Jesus invade a pessoalidade das pessoas para poder apresentar uma mensagem eterna. Meu irmão, minha irmã, se você escutar alguém dizendo um dia que não devemos nos importar tanto assim em pregar o evangelho para quem tem uma religião diferente, saiba que essa é uma doutrina diabólica. Eu já vi pastor falando isso, que não se sente na necessidade de pregar o evangelho para alguém que crê de forma diferente. Então essa mensagem não é o evangelho. Não estou falando sobre ser mal educado, não ter respeito com as pessoas, mas eu estou falando sobre considerar que o destino eterno de alguém que não crê em Jesus é a morte eterna. E se eu carrego esse remédio para esse paciente, eu preciso anunciar independente de. O evangelho, irmãos, muitas vezes ele não vai ser politicamente correto, não. Juntamente com a unção que Deus te deu para pegar, você vai receber perseguição também. Em muitos lugares nós seremos confrontados, expulsos, xingados, insultados. E é isso aí mesmo, porque nessa mensagem que você crê, foi essa mensagem que salvou, foi essa mensagem que invadiu a minha e a sua vida, para que eu e você tivéssemos o nosso destino alterado. Então, irmãos, com base nisso, eu e você precisamos nos apegar e entender, eu preciso ser intencional e anunciar essa mensagem. E eu tenho certeza que dessa forma eu e você vamos ver pessoas que na nossa concepção humana nunca creriam, se rendendo aos pés do Salvador. Você vai ver isso acontecer se você for intencional em se posicionar correspondendo a esse comando e pregar o evangelho. A mensagem carrega o poder. Amém? Segue comigo aqui, vamos lá para o verso 25, só para contextualizar o que acontece aqui e a gente ganhar tempo. Jesus ele continua a conversa com aquela mulher, ele se move numa palavra de conhecimento, falando acerca de outros 5 maridos que aquela mulher já tinha tido. Então ela indaga Jesus acerca da cultura de adoração, né, que havia ali naquele contexto de Samaria, fazendo um comparativo com o povo judeu. E Jesus, ele chega nesse trecho aqui, lidando da seguinte forma com o que a mulher diz. Olha só, verso 25. Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Verso 26, então Jesus lhe disse, sou eu, o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Lembra comigo que os discípulos tinham ido comprar comida, tudo bem? E eles ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o Senhor quer? Ou, por que conversa com ela? A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos,
venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Verso número 31. Os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come alguma coisa. Lembra que os discípulos tinham ido comprar comida, eles voltaram. Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que ele trouxe comida na bagagem? Jesus explicou o verso 34: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Verso 35: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para colheita. Faça uma pausa aqui comigo, eu quero refletir com você no seguinte. Vamos voltar no contexto geográfico dessa história. Falamos aqui que Jesus estava numa viagem da Judéia para Galileia, amém? Fazendo aí uma relação entre os caminhos, essa era uma viagem que tinha aproximadamente 150 quilômetros, tá? Samaria ficava bem no meio do povoado. Vamos considerar que Sicar está um pouco mais a sul, talvez teria sido um trajeto de 60 quilômetros. Quem aqui mora a 60 quilômetros daqui? Tem gente que mora em Suzano, eu vi que dá 50 e poucos, né? Cadê a Gabi? 50 e poucos quilômetros até Suzano, os dois lindos ali. É isso mesmo? Vocês nem sabem, né? Eu olhei um dia, eu falei, gente, eles vêm de muito longe, deixa eu ver quanto é a distância. Felipe e a Gabi. É isso, 52 quilômetros eu acho que dá, né, fazendo um trajeto. Quem vem de mais longe que isso? Guarujá lá, quanto que dá Guarujá para cá? Mesma distância, mais ou menos? Tá. Então Jesus ele estava vindo de uma viagem com seus discípulos. Nossa, a mesma distância da praia para Suzano. Legal, pensei nisso agora. Voltando. Jesus ele está fazendo uma viagem aproximadamente dessa distância, talvez um pouco mais ali com seus discípulos. Só que tem um detalhe, olha só. O verso 6 diz que Jesus estava cansado da longa caminhada. Jesus não foi de metrô. Jesus não pegou o trem, depois um ônibus e um metrô. Ele foi a pé, tá bom? Ele estava cansado da longa caminhada. Tudo bem? Quem está comigo até aqui? Vamos, tá vendo como é importante a gente contextualizar a mensagem, entender o que está passando ali por trás? Só que olha só, o verso número 7 diz que Jesus pede água para beber, ou seja, ele estava com sede. Ele chega para a mulher e fala que quer água. Irmão, Jesus era um homem também, amém? Ele era 100% Deus, mas 100% homem. Ele tinha um espírito sem medida, mas ele vem na humanidade caminhar aqui na terra. Por isso a Bíblia diz que ele estava o quê? Cansado. Então ele estava com sede. É óbvio que Jesus, sendo muito inteligente na sua forma de anunciar as boas novas do reino, ele vai aproveitar da sua necessidade para poder se conectar com a mulher que estava indo no poço pegar água. Mas Jesus estava com sede também. Só que olha só mais uma coisa. O verso número 8 diz que os discípulos tinham ido comprar comida. Ou seja, Jesus estava cansado, Jesus estava com fome, Jesus estava com sede. E mesmo tendo todas essas necessidades pessoais, olha o que ele responde: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos estavam insistindo: Jesus, come. A gente está com fome. Você não está vendo, Jesus, o tanto que a gente caminhou até aqui? Você não está vendo o quão cansado a gente está? Mestre, você precisa comer. Jesus precisava comer, você concorda comigo que ele precisava comer? Jesus precisava comer. Só que ele está entregando ali uma mensagem para mim e para você. Ele está usando as suas necessidades pessoais como uma metáfora para dizer que havia algo mais urgente. Havia algo mais urgente do que as necessidades pessoais de Jesus naquele momento. Ele estava dizendo para os discípulos: vocês não estão entendendo. A minha fome, a minha sede, o meu cansaço pode esperar um pouco, porque tem algo aqui que precisa muito mais da minha atenção nesse momento. Quantas vezes eu e você não deixamos de anunciar a mensagem do reino, usando como desculpa as nossas próprias necessidades pessoais? É uma luta diária, minha com a minha mente, por causa disso, todo dia.
Quando eu olho para alguém, talvez eu vou precisar fazer alguma coisa para sair da minha zona de conforto, para pregar o evangelho. Ou quando eu estou num restaurante e eu quero só comer, mas Jesus fala, prega para o garçom. Eu queria só comer hoje, posso ficar de folga hoje? Somos militares à paisana, amém? Estamos trabalhando em tempo integral. Nossa, me lembrei de um dia que eu fui interrompido pelo Espírito Santo, com muito amor, no meio da minha ceia de Natal, para ir pregar para um cara que tinha tocado o interfone na hora, para pedir comida. E eu, Jesus, eu estava com a ceia na boca já, para dar a primeira garfada, todo mundo na mesa. É desconfortável, irmãos. Eu sei o quanto é desconfortável, porque eu lido com esse conflito interno, em saber de um comissionamento do Espírito, um comissionamento do Senhor, uma capacitação do Espírito para fazer isso, mas ao mesmo tempo eu sou humano, eu tenho necessidades pessoais. Só que Jesus está dizendo para mim e para você aqui, ei, diante das nossas necessidades pessoais, Ele não está falando que Ele não ia comer, Ele não está falando que você não tem que descansar, amém? Receba essa mensagem com muito equilíbrio. Ele não está falando que você não precisa beber água. Vai ter gente que pega a mensagem e vai sair falando que o pastor falou que nunca mais é para beber água, é só para pregar. Aí morreu em 3 meses, a culpa é minha, eu tenho que fazer o velório ainda. Não faça isso! Só que Jesus está dizendo, olha, existem prioridades, e diante de uma necessidade eterna, eu posso comer daqui a pouco, eu posso descansar daqui a pouco, eu posso pregar daqui a pouco, e é tão claro dentro desse contexto que a necessidade era eterna, que olha o que acontece no verso 28, a mulher, depois de ter tido a revelação de que possivelmente ela estava diante do Messias, o que acontece com ela? Ela deixa a sua vasilha e volta para o seu povo para anunciar sobre Jesus. Repara, irmãos, a vasilha nesse contexto representa algo que sanaria uma necessidade natural para ela. Só que quando ela tem um encontro com algo que sana uma necessidade eterna, ela fala, o que é água para mim? Se eu encontrei a fonte da vida eterna! Tem mais, eu não posso ficar com isso aqui só para mim, eu preciso contar que eu encontrei com Ele. Jesus em nenhum momento falou, agora volta e conta. Ele poderia ter falado, poderia, mas nem precisou. Quando ela deu conta de que ela estava suprida de uma forma diferente, ela saiu de casa para buscar água para beber, e ela encontrou com a fonte que jorra para a vida eterna. Ela falou, meu Deus, esse dia está muito diferente, eu encontrei algo que eu não esperava hoje, o meu povo precisa saber que Ele está aqui comigo. E aqui eu entendo um princípio número 2, meu irmão, que Jesus está nos ensinando nessa história para mim e para você. Nada é mais urgente que o Evangelho. Nada é mais urgente que o Evangelho. Não tem como a gente exagerar na urgência do Evangelho. É impossível exagerar na urgência do Evangelho. Não tem como, irmãos. Porque ainda que o nosso corpo pereça, o nosso espírito que é eterno desfrutará da eternidade com o Senhor, se cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Se eu estou diante de um incêndio, eu não vou parar para comer ou descansar. Eu não vou pensar que talvez eu vou precisar chegar um pouquinho mais tarde em casa, porque no meio do caminho encontrei alguém e uma porta se abriu para eu falar sobre Jesus. Ontem a gente estava no parque fazendo umas fotos, essas fotos aqui, a gente estava lá no Ibirapuera fazendo essas fotos. E depois de fazer as fotos a gente estava conversando numa roda, o pessoal que estava lá no ensaio. E a gente estava conversando e chegou um homem vendendo brigadeiro. Eu estava lá, lembra, né? Chegou um homem vendendo brigadeiro. E eu não sei para você, tá? Mas eu sou muito humano e eu gosto de expressar aqui um pouco as minhas vulnerabilidades. Não sei como é com você, mas comigo, se eu estou num lugar com meus amigos e alguém chega para vender alguma coisa, é um pouco desconfortável para mim mudar a minha atenção. Talvez para você não seja. Para mais alguém é assim? Ouvi algumas vozes. Só a Zay também. Jonathan também. Só eles dois.
Tô lá comendo, você está comendo, está batendo um papo, você está no meio de um assunto, você está desenvolvendo, aí chegou alguém para vender. É desconfortável, para mim, é desconfortável ter que mudar a minha atenção ali. Eu estou concentrado, estou no meio envolvido com a história. E esse homem chegou, vendendo, ele estava vendendo brigadeiro. E na hora eu parei, lidei com esse desconforto e comecei a ouvi-lo. Ele começou a contar um pouco da história dele. Só que uma vez que eu concentrei a minha atenção, né, deixei de lado ali as nossas necessidades pessoais de comunhão, comecei a ouvir a história desse cara. Eu falei, não vou deixar esse cara falar 10 minutos aqui comigo e não vou falar nada pra ele. Desculpa. Falou, vai ter que escutar agora, uma porta está se abrindo aqui. Aí o nome dele era André. Como que é o seu nome? André. Pô, cara, eu conheço o André, é muito gente boa. Aí ele, sério? Eu falei, é irmão do Pedro. Aí ele olhou assim pra mim. Aí ele, da Bíblia? Eu falei, você conhece ele também? Ele falou, cara, eu já escutei essa história, eu não me lembro muito bem não, mas minha mãe é crente, eu já escutei. Olha aí, irmão, eu entrei, aí aluguei ele o dobro do tempo. Eu sou mal às vezes, né? Mas é por um bom motivo. Lancei várias sementes ali. Ele não saiu dali confessando Jesus, mas ele saiu com muita semente no coração dele ali. Sabe, é difícil para mim fazer o que eu fiz naquela ocasião, mas situações como essa se dão no nosso dia a dia a todo momento. E se a nossa convicção sobre isso é forte, se a nossa convicção acerca da nossa salvação é forte, os nossos posicionamentos também devem ser. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Se Jesus é Deus e Ele deu sua vida por nós, nenhum sacrifício é grande demais que eu não possa fazer por amor a Ele. Agora um detalhe muito importante nessa história, para fechar esse ponto, a gente caminhar para o final, é que a mulher ela volta para anunciar para o seu próprio povo. Antes de querer ir para o mundo todo, antes de querer ir para uma outra região, para um outro povoado, ela volta para o seu povo. Porque ela pensa, os meus, da minha casa, o meu povo precisa saber que eu estive com ele. Eu não vou reter essa mensagem, eu não vou reter a presença de Jesus para o meu povo. E isso é um detalhe importante nessa história, irmãos, porque muitas vezes nós temos um desejo muito grande de atravessar o mundo sem querer atravessar a rua antes, sem querer lidar com alguém que está próximo, ou com alguém que está perto. Esse mesmo ímpeto missional que o Senhor coloca no nosso coração, talvez compartilhando um vislumbre de um futuro onde você vai tocar uma outra nação, precisa mover o seu coração para tocar o seu povo hoje, senão é puro ego. Não tem como você querer ser um missionário em outra nação sem querer ser um missionário para o seu povo agora, irmãos. E onde quer que eu e você estejamos, onde está o meu povo e o seu povo? Lá no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, no caminho que você percorre para ir para o trabalho, esse povo precisa ter um encontro com Jesus através da sua vida. Ainda que sejam pessoas muito diferentes, ainda que sejam histórias muito diferentes, todos têm uma mesma necessidade. Glória a Deus. Vamos seguindo essa história aqui agora, verso 39. O que acontece depois que essa mulher volta para o seu povo? Olha só, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali por 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Salvação pela graça mediante a fé, aquele que crê com o coração, confessa com a boca, será salvo. Então o povo crê em Jesus aqui. Verso 42 diz, então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos, e agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Eu esqueci de falar o título da mensagem, mas você pode anotar aí agora, a emergência do Evangelho. Irmãos, aqui a gente vê um retrato muito grande disso. A mulher poderia ter ficado com a mensagem só para ela, poderia, se ela antes não tivesse reconhecido a sua própria necessidade antes de ter encontrado com Jesus. Uma pecadora em necessidade de um Salvador, uma pecadora em necessidade de redenção.
Então, quando ela, entendendo aonde ela estava, o contexto dela, uma mulher samaritana tendo um encontro com o Messias, que é judeu, que é homem, que nem deveria passar aqui onde eu estou, vem de encontro à minha realidade, para me salvar. Eu não posso ficar com isso só para mim, eu não posso reter a presença dele só para mim. Então ela vai e anuncia para o seu povo. Número 3, o terceiro princípio que o Senhor está compartilhando conosco nessa noite: um evangelho não anunciado não é o evangelho de Jesus. Um evangelho não anunciado, irmãos, não é o evangelho de Jesus. Sabe, é importante a gente refletir como comunidade, como igreja do Senhor, como nós temos caminhado, o que temos feito como igreja, e não somente com o nosso envolvimento nas programações de alcance da igreja. Agora nós temos um departamento, uma frente de evangelismo, que vai mobilizar ações em comunidade para que a gente possa tanto se envolver, trazendo cestas básicas, quanto investindo recursos para que necessitados possam ter suas necessidades naturais também supridas, e junto com isso preguemos o Evangelho. Você não somente vai poder se envolver sendo generoso, mas também se envolver em algumas ações, indo presencialmente para pregar o Evangelho junto com eles. Mas eu não estou falando aqui, irmãos, apenas das nossas ações em comunidade como igreja. Eu estou falando sobre eu e você como partes do corpo de Cristo, como um membro da igreja do Senhor Jesus. Estou falando da nossa responsabilidade e da nossa percepção, do nosso olhar diante das necessidades que nos cercam hoje. Porque ser parte da igreja não é ser parte de um clube. Ser parte da igreja de Jesus não é estar num iate para se divertir, é estar num bote salva-vidas, para sair salvando gente que está morrendo afogada. A gente não está aqui só para ter comunhão. Isso aqui não é um clube, Jesus é uma desculpa para a gente se reunir. Ele é a razão, e Jesus veio para salvar aquele que está perdido. E eu e você fomos encontrados. Agora, quem está sendo encontrado através de nós? Quem está sendo encontrado através da mensagem que chegou a mim e a você? Aí talvez você tenha algumas questões. Ah, pastor, mas eu não me sinto muito capacitado, eu não sei nem falar. Tudo bem, olha para Moisés. Ele vai até com o irmão dele lá, porque ele não se sentia capacitado para falar direito. Ele tem um porta-voz, o irmão dele, naquele momento lá. Todo tipo de desculpa que você der para você mesmo, você vai olhar um exemplo na Bíblia. Não tem como você fugir, meu irmão. Mais uma coisa, em era de rede social é importante falar isso, que a mulher não era nada popular. Ela vai naquele horário buscar água, porque profeticamente Jesus ele tem ali uma palavra de conhecimento, e ele fala para ela acerca dos 5 maridos que ela já tinha, inclusive o atual nem era marido dela. Ou seja, naquele contexto, essa mulher, ela era também tida como alguém impura, e provavelmente ela ia nesse horário buscar água para que ela não pudesse se encontrar com ninguém. Todo mundo ia de manhã, eu vou que horas? Eu vou meio-dia, eu não quero me encontrar com ninguém, porque para não receber insulto, para não ser tratada com preconceito. Essa mulher era alguém marginalizada, e ela volta com um ímpeto para anunciar para todo mundo. Ali essa história está dizendo para mim e para você, e não importa o que você pensa que vão pensar sobre você, não há nada mais urgente que o Evangelho, e um Evangelho não pregado não é o Evangelho de Jesus. Se eu me encontrei com Jesus, não tem como eu não falar dele para alguém, é impossível. Se eu tive uma necessidade eterna, uma necessidade espiritual suprida, não tem como eu desejar isso só para mim, é impossível. Então, eu não sei quais são as suas questões, quais são as dificuldades que você encontra no dia a dia. Nós poderíamos inclusive passar um tempo falando sobre elas aqui, e talvez te dando ferramentas e estratégias de como você lidar com cada uma delas, e podemos fazer isso. Estou pensando como a gente pode se organizar para talvez um tempo de ensino específico sobre evangelismo aqui. Mas não há nada mais importante que eu possa te falar do que você confiar que o poder está na mensagem. Porque se eu creio numa mensagem que diz que o meu Salvador morreu pelado na cruz, sendo insultado, xingado, envergonhado,
motivo de zombação pública, por que eu vou parar na minha própria vergonha, enquanto eu estou levando uma mensagem de alguém que morreu envergonhado publicamente para me salvar? Confie que aquilo que o apóstolo Paulo fala em uma das suas epístolas é uma verdade que vai te acompanhar. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar. O Evangelho carrega a mensagem. Pregue e você vai ver. Pregue e você vai ver pessoas sendo salvas. Pregue e você vai ver os enfermos sendo curados. Imponham as mãos sobre os enfermos, vocês vão ver eles sendo curados. Imponham as mãos sobre os possuídos, vocês vão ver os demônios tremendo diante do nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu nunca fiz isso. Você vai fazer, você vai ver, não tem como ser diferente se você crê e caminha na convicção da autoridade que há no nome de Jesus. O poder está nesse nome, ele te deu um cheque, uma autorização para você usar. Aleluia. Smith Wigglesworth, conhecido como o apóstolo da fé, um evangelista também em inglês, ele diz o seguinte: o livro de Atos dos Apóstolos só pôde ser escrito porque os apóstolos agiram. Porque eles não ficaram receiosos acerca de pregar uma mensagem e talvez não ver nada acontecer, porque eles criam que o autor dela estava vivo. E se ele venceu a morte, o que é uma enfermidade? Se ele venceu a própria morte, por que ele não pode salvar alguém que também nele crê? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é bom. Eu quero encerrar com isso, com esse encorajamento para mim e para você. Sabe, irmãos, que essa mensagem ela gere algo no nosso coração que nos impulsione durante a semana e não somente no domingo. Nós caminhamos nesse ímpeto de anunciar o Salvador, mas isso vai depender de um relacionamento que nós temos com Ele. Essa mulher, ela só saiu para falar sobre Jesus convictamente porque, segundos antes, ela estava com Ele. Se nós temos tempo de intimidade, automaticamente o nosso tempo de comissionamento vai acontecer. Seremos encorajados pela presença de Deus a transbordar na vida dos outros. Os homens, irmãos, das histórias dos reavivamentos já morreram. Pega cada um das histórias dos séculos anteriores, os homens e mulheres que marcaram a história da igreja. Pega o próprio Smith Wigglesworth, pega John Wesley, pega Charles Spurgeon, pega qualquer um que marcou a história da igreja com a pregação do Evangelho. O próprio Reinhard Bonk, o próprio Billy Graham, recentemente partiu. Os homens que participaram de grandes reavivamentos já partiram, mas o autor da mensagem está vivo. E nós temos uma garantia: quando nós vamos, temos a garantia de que Ele vai conosco.